Olá, hoje nós vamos para o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. A gente já está chegando no final desse capítulo e você percebe que, mais uma vez, quero chamar a atenção sua. O livro das Crônicas tem como personagem principal Davi. Davi é o grande articulador, Davi é o grande rei, Davi é o grande organizador, Davi é tudo. Praticamente Davi é o grande herói de toda a história do povo de Israel. E o cronista, no livro das Crônicas, claro, faz questão de evidenciar isso. Hoje, nesse capítulo 28, nós vamos ver as últimas recomendações de Davi para o seu filho Salomão, para a construção do templo, para a organização do reino, ok? Tá bom? Você vai vendo que a gente está chegando no final já deste capítulo. Mas preste atenção, vou dar uma dica para você. Preste atenção como que esse capítulo vai mostrar que tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer é a ideia de Davi. O templo, as coisas que Salomão vai fazer, tudo é ideia de Davi. Porque o propósito do cronista é colocar Davi como em primeiro lugar. Ok? Bíblia na mão, Espírito Santo guiando o coração. Vamos ler o capítulo 28, tá bom? Olha que beleza, aqui é um capítulo bonito também, bem curtinho. Davi reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes de tribo, os chefes de divisões a serviço do rei, os chefes de milhares e os chefes de centenas, os intendentes de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, assim como os eunucos, os heróis e todos os soldados valentes. O rei Davi, de pé, disse-lhes: escutai-me, meus irmãos e meu povo. Tinha eu a intenção de construir uma residência para a arca da aliança do Senhor e o escabelo dos pés de nosso Deus. Já havia feito preparativos para esta construção, mas Deus disse-me: tu não construirás uma casa para o nome, porque és um guerreiro e derramaste sangue. O Senhor Deus de Israel escolheu-me do seio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Foi a Judá que escolheu por chefe, e da casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, foi a mim que elegeu para reinar sobre todo Israel. Dentre todos os meus filhos, pois o Senhor me deu muitos, ele escolheu meu filho Salomão para fazê-lo assentar sobre o trono do reinado do Senhor em Israel. É Salomão, teu filho, disse-me ele, que construirá minha casa e meus átrios, porque eu o escolhi por filho e eu serei um pai para ele. Firmarei para sempre seu reino, se ele continuar a cumprir como hoje meus mandamentos e minhas ordens. Agora, em presença de todo Israel, da Assembleia do Senhor, em presença de nosso Deus que nos ouve, guardai e observai comigo todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, para manter a posse desta excelente terra e legá-la a vossos filhos que vos seguirão para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração leal e com alma devotada, pois ele sonda todos os corações e conhece todos os desígnios do Espírito. Se o procurares, tu encontrarás, mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Considera, portanto, que o Senhor te escolheu para construir uma casa que será seu santuário. Coragem e põe-te a trabalhar. Davi deu a Salomão, seu filho, os planos do pórticos e das construções, salas do trono, aposentos superiores, aposentos interiores, assim como da sala do propiciatório. O plano de tudo que ele tinha no espírito referente ao átrio do templo e todas as salas ao redor, para os tesouros do templo e os tesouros das coisas sagradas, para as classes de sacerdotes e levitas, assim como toda a organização do serviço da casa de Deus.
o modelo dos utensílios de ouro, com o peso de ouro para todos os utensílios de cada serviço, o modelo de todos os utensílios de prata, com o peso de prata para todos os utensílios de cada serviço. O peso dos candeeiros de ouro e de suas lâmpadas de ouro, com a indicação do peso de cada candeeiro e de suas lâmpadas. O peso dos candeeiros de prata, com a indicação do peso de cada candeeiro. O peso de ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa, e o peso de prata para as mesas de prata, o modelo dos garfos, das bacias e dos copos de ouro puro, dos vasos de ouro com seu peso de cada vaso, dos vasos de prata com seu peso em cada vaso, do altar dos perfumes em ouro fino com o peso, o modelo do carro dos querubins de ouro que estendem suas asas para cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, foi o Senhor quem me ensinou por um escrito de sua mão, para me explicar todos os modelos dessas obras. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor, meu Deus, estará contigo. Se ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Eis as classes dos sacerdotes e levitas para todo o serviço do templo, e eis que estão contigo para todo este trabalho, todos os homens devotados e hábeis, estando sob suas ordens os chefes do povo. Muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos aqui praticamente como se fosse um testamento de Davi, dizendo, olha, eu estou morrendo, eu já estou velho e eu tinha vontade de construir o templo, mas Deus não permitiu, por quê? Porque eu sou um homem de guerra, derramei muito sangue e Deus não achou justo que mãos que tenham derramado sangue construam o seu santuário. Portanto, esta missão será dada ao meu filho, que será um homem de paz, um homem de paz. Tanto é que o nome de Salomão, já expliquei para você, Salomão vem de Shalom, que vem de Shalom, que significa paz. O nome Salomão significa pacífico, uma pessoa de paz. Davi, um homem de guerra. Salomão, um homem de paz. Então será esse homem de paz que vai construir o templo. Mas, preste atenção, a ideia não é do Salomão. Os planos não são de Salomão. A ideia e os planos são de Davi. E o cronista faz questão de deixar bem claro. Davi planejou tudo, desde o peso do ouro e da prata que seria usado nos utensílios, desde o desenho do pórtico, desde o vestíbulo, desde o tamanho das asas do querubim, e dizia, tudo isso Deus me ensinou e me passou para que você construa. Ou seja, Davi então é o grande arquiteto, Davi é o grande organizador de tudo isso, é ele que vai fazer. Olha que interessante, olha que interessante. A ideia do livro das crônicas é colocar Davi no meio, no centro. Então, nós vemos Davi então dando ordens para o seu filho e praticamente já ungindo o Salomão como rei. Ele diz, tenho muitos filhos, mas o escolhido será Salomão, que vai assumir o trono, que vai continuar o meu legado e o mais importante, que vai construir uma morada para a arca, para o Senhor. Ok? Ou seja, Davi faz como isso? Chama todos os chefes, todos aqueles que nós estudamos no capítulo anterior. Lembra aquela lista que eu passei para você? Chama todo aquele pessoal e fala, aqui está meu filho. Ou seja, já estou mostrando para vocês que é ele que vai seguir como rei. É ele que vai me substituir como rei. Aqui estão as instruções que meu filho vai seguir à risca para construir o templo. E eu faço isso já praticamente passando para o meu filho Salomão essa missão.
Ok? Vem cá comigo, que são 3 versículos que eu quero chamar a atenção. Atenção, presta atenção nisso aqui. Versículo 1, olha que interessante. Davi reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os chefes das divisões de serviço do rei, os chefes de milhares, os chefes de centenas, os intendentes de todos os bens, os intendentes de todos os bens, rebanhos do rei, de seus filhos, assim como os eunucos, os heróis, todos os soldados valentes. O que é isso aqui? Lembra no capítulo anterior que eu passei para vocês uma lista, 4 listas? Lista dos militares, lista dos escribas, lista dos que cuidam dos bens, chamou todo o alto escalão do reino e falou para eles. Agora preste atenção, uma coisa interessante. Do capítulo 22, lembra que a gente estudou? Do capítulo 22 a 26, Davi prepara a construção do templo. Estabelece os funcionários do culto, diz quem é cantor, quem é sacerdote, quem é levita, quem é porteiro, faz tudo isso. Agora preste atenção, do capítulo 28 ao 29, esse 28 e o 29, Davi transmite a sua obra para o seu filho Salomão. Então esses 2 capítulos que nós lemos, 28 e aquele que nós vamos ler depois do 29, é o momento que compreende a transmissão de Davi para Salomão, de toda a missão e do próprio reino. Ok? Uma coisa interessante aqui, 2. O rei Davi, de pé, disse-lhes, escutai, meus irmãos. O rei Davi fala isso tudo de pé, ele sobe no estrado e fala de pé. Preste atenção, Davi já está velho, sem forças, arcado, e ele faz questão de ficar de pé. Isso significa que ele fala com autoridade de rei, consciente, sabendo do que está falando e sabendo do que está fazendo. Isso é importante, se colocar de pé com autoridade de rei. E no versículo 11, olha que interessante. Davi deu a Salomão, seu filho, os planos do pórtico e das construções, salas do tesouro, aposentos superiores, aposentos interiores, assim como da sala do propiciatório. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui que interessante. A intenção do cronista aqui, volto a dizer para você, é evidenciar que tudo foi ideia do Davi. Tudo foi obra do Davi. O Salomão foi meramente um executor. Davi recebeu de Deus as instruções, Davi que organizou tudo, Davi que preparou tudo, Davi que deixou tudo pronto e colocou Salomão para executar. Salomão foi simplesmente um executor, mas o coração da obra é de Davi. Bonito isso, né? Eu queria destacar um versículo para você, que esse texto é muito lindo e você pode ler ele de novo e tal. Mas presta atenção, às vezes nós falamos assim, não encontro Deus, não vejo Deus, estou desesperado, estou com medo e Deus não consegue, eu não consigo ver Deus. Olha que bonito isso. Se o procurares, tu o encontrarás, mas se o abandonares, ele te rejeitará. Será por que você não tem encontrado Deus? Talvez seja porque você não tem procurado. Se procurar Deus, com toda certeza você vai encontrar. Se não procurar, Ele mesmo vai rejeitar. É preciso procurá-lo na Eucaristia, na missa, nas orações. Se não procurar, você não vai encontrar. Procura, você vai encontrá-lo e mais do que isso, encontrará a paz. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribiuda, radicis Davidi. Aleluia.